Então, agora a gente passa ao terceiro bloco de questões da sabatina, que terá o tema valorização dos profissionais da educação. Na sequência, a questão número 2 será respondida pela candidata Rosane. A terceira pergunta, então, será respondida pelo candidato Orivaldo. E a última questão pelo candidato Clodoaldo. Então, agora a professora Neuza vai fazer a primeira pergunta desse bloco. Os profissionais da docência 1, anos iniciais do ensino fundamental do município de Araucária, atualmente encontram-se sem carreira, pois seus pedidos de avanço por titulação equivocadamente são considerados transposição de carga. Como pretende sanar essa situação? Obrigada, professora Neuza. Rivadão, fique à vontade. Eu fiquei procurando o microfone aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, professora. É bem rapidinho. Primeiro, eu vou lembrar uma frase que a minha esposa me disse, não posso esquecer disso. Ela falou, a PGM disse e entende que qualquer curso, qualquer especialização na quiescência da decência 1 não pode ser feito. Eu perguntei, mas quem que é o procurador-geral do município que respondeu isso? Não, é quem estava. Vamos lembrar, meu amigo Hector, que o PCCV foi feito em 2008. Interessante que também, segundo consta, eu vou dar até uma olhadinha para não me atrapalhar, porque eu quero ser bem enfático, porque a Célia está nesse quadro, que eu estou dando como referência. É uma queixa dela, que ela apresentou todos os documentos e a prefeitura entende que é transposição de cargo. E ela entende que não, que teria que receber pela titulação. Então, eu gostaria só de dizer o seguinte para todos os professores e professoras da Rede Municipal de Educação, educadores de Araucária. A primeira coisa, eleito, chamar o Cismar, chamar os servidores, vamos rediscutir o PCCV, vamos ver o que está na lei e fazer cumprir o que está na lei. Só isso. É o que está na lei, nada além disso. Tanto é que não vou me alongar, porque sei e tenho informações que essa discussão já vem se ocorrendo faz tempo, Rosane. Eu não sei se é do conhecimento da candidata também, e eu vivo isso dentro de casa. Né? A minha esposa saindo para estudar, saindo para fazer curso, se aperfeiçoar, trazer toda a documentação e alguém dizer, não, não pode. Para nós isso vai ser um ponto de honra se chegarmos à administração, discutir esta questão. Não vamos aceitar esse discurso, e aí o procurador, seja ele quem for, Clodoaldo. Eu acho que está na lei, cumpra-se. Nós aprendemos isso, que está na lei se cumprir. Então, nós vamos partir desse princípio. Pode ficar certos todos aqueles que estão na decência 1, que chegando à prefeitura a gente vai cumprir isso. Vai cumprir o que manda a lei. Muito obrigado. Obrigada. Então, agora vamos para a pergunta 2 do terceiro bloco. E essa pergunta será respondida pela candidata Rosane. Que ações concretas propõe para atualizar o plano de carreira do magistério municipal? Lei Municipal 1835/08, visando concretizar a valorização dos profissionais da educação. Rosane. Na verdade, eu poderia fazer das palavras do companheiro Rivadal as minhas palavras. Na verdade, Rivadal, quando você coloca que nós temos que fazer com que a lei seja cumprida, isso faz com que todas as perguntas desse eixo sejam respondidas, porque tudo está previsto em lei.
E quando você fala de que ações completas, olha, eu até preparei esta resposta. Sabemos que dentro do plano de carreira do magistério municipal, temos que regulamentar vários aspectos, principalmente no que diz respeito à licença para mestrado e doutorado. Faremos a regulamentação, criando regras para a concessão dessas licenças. Isso é regulamentação. É óbvio que nós temos que ter regras, critérios. É óbvio que, de repente, nós não podemos dispensar, ao mesmo tempo, um contingente imenso de profissionais, porque ainda temos uma responsabilidade maior, que é fazer com que a escola ensine, né, que o ano letivo seja cumprido. Mas isso é perfeitamente possível de fazer. Então, faremos a regulamentação, criando regras para a concessão dessas licenças, para que possamos liberar os profissionais com licença remunerada para se aperfeiçoarem. Também precisamos regulamentar a jornada de trabalho dos professores do 6º ao 9º ano, como ocorre na maior parte do Brasil, em hora-aula. Precisamos também regulamentar a avaliação por desempenho, e isso também é fundamental. Precisamos também regulamentar a avaliação por desempenho, que até hoje ainda não foi regulamentada. Ou seja, as leis existem, devem ser cumpridas, e nós precisamos apenas regulamentá-las. Ok, obrigada, candidata Rosane. Agora vamos para a terceira pergunta do bloco Valorização dos Profissionais da Educação. A Araucária sempre foi exemplo entre os municípios da região metropolitana devido ao plano de carreira dos servidores, condições de trabalho e salário. Atualmente, os outros municípios desta região avançam, enquanto a Araucária parou. O que o candidato propõe para melhorar as condições de trabalho, salário e carreira dos servidores? Obrigado. Essa é uma bela questão. Seria bom para resolvê-la ter uma varinha mágica, mas não temos. Mas para recuperar o brilho que essa cidade já teve, o esplendor, a pujança, e todas aquelas condições citadas na pergunta, vai exigir muito, muito trabalho. Dito que as últimas administrações levaram a Araucária a esse caos. E isso precisa ser recuperado. Mas, infelizmente, não depende só de nós. Para o ano que vem, o teto da dívida tem 140 bilhões de reais. O crescimento previsto é de 1,3%. Segundo os entendidos, não tem investimento. Não tendo investimento, a questão do emprego não vai ser resolvida agora de imediato. O comércio deu uma melhorada nesses últimos dias, mas o desemprego ainda vai continuar. Então, o que nós precisamos para fazer para resolver essa questão aqui? O que o candidato propõe para melhorar as condições de trabalho, salário e carreira de servidores? Nós temos que enxugar a prefeitura. Recuperar o mínimo de investimento do poder municipal. Se praticamente todo orçamento está comprometido, onde que está indo todo esse dinheiro? A Rosane falou bem, são 900 milhões de reais de orçamento da cidade. É muito dinheiro, gente. Em algum lugar tem algum ralo. Em algum lugar esse dinheiro está saindo e está voltando como serviço, como infraestrutura, para o bem da cidade. Então precisamos estancar isso. Se eu for eleito, no mês de janeiro começa com o aumento do desemprego em Araucária. Eu vou reduzir o número de cargos comissionados ao mínimo possível. Cargo comissionado surgiu para ser como cargo de confiança. Ficar dando cargo para fulano carregar papel daqui para ali, não faz parte dessa função. Precisamos diminuir o cargo comissionado para valorizar o nosso servidor público, para que ele tenha mais valor, para que ele tenha mais reconhecimento. Então vamos reduzir o número de cargos comissionados,
Vamos rever todos os aluguéis que a prefeitura tem. Claro que nem todos podem ser cancelados imediatamente, mas acredito que alguns aluguéis de bens móveis e imóveis podem ser cancelados. Temos que achar uma outra solução para isso. Temos que aparelhar a parte de tributação da prefeitura, aprimorar o recolhimento de impostos, cobrar a taxa de beneficiamento, que não é cobrada, é Araucária. A prefeitura faz, os terrenos valorizam, e essa taxa nunca é cobrada. Enfim, vamos propor todas as ações possíveis para recuperar o poder de investimento da cidade de Araucária. E vamos aplicar 900 milhões de reais com discernimento naquilo que realmente for preciso para recuperar a Araucária, recuperar a prefeitura, e a gente tentar recuperar o encanto, o brilho que essa cidade já tem. É cortando na carne. Vai ter que ser feito isso. Se não fizer, já temos notícias aí que pode estar comprometido os próximos pagamentos, inclusive, no setor previdenciário, tanto no setor do servidor. Conclua. Então, concluindo, a próxima administração, seja quem for o prefeito, tem que cortar na carne e torcer para que a recuperação financeira do Brasil, do Estado, aumente. Porque enquanto estiver caindo a arrecadação a nível federal e estadual, é na ponta mais fraca aqui que repercute com maior intensidade. Obrigada. Tá ok, obrigado. Obrigada. Agora, para a última pergunta desse bloco, fica então o candidato Clodoaldo. Terceiro eixo, valorização dos profissionais de educação. Será garantido um terço da atividade para todos os profissionais do magistério, conforme a Lei Nacional do Piso, Lei número 117/38/2008? De que forma será organizado? Bom, é evidente que, se está na lei, deve ser cumprido, e nós temos que organizar juntamente com os sindicatos, com aqueles que trabalham com os trabalhadores na área da educação. Então é evidente que nós vamos fazer cumprir a lei, discutindo, debatendo com os sindicatos. Mas é importante nós levantarmos uma questão aqui mais ampla. Eu pretendo cortar 80% dos gastos com cargos comissionados. Isso é uma das atitudes, das medidas que eu vou tomar, mas eu vou também abrir a caixa preta do transporte coletivo, que no ano passado teve uma interferência financeira, além da bilhetagem de 33 milhões de reais que os usuários pagaram, a prefeitura investiu mais 43 milhões e meio em interferência financeira. Eu estive na Fazenda Rio Grande na semana passada. O sistema do transporte coletivo lá na Fazenda Rio Grande, integrado com Curitiba, é mantido pela bilhetagem. Outra, esta empresa que está aí, já faz anos que está aí. O último contrato que foi assinado, uma licitação, aí foi em 2010. Então essa caixa preta faz anos que existem. Eu, como vereador aqui, tentei abrir uma CPI e consegui 2 assinaturas, precisava de 4. Também a coleta de lixo, 10 milhões de reais foram gastos no ano passado, mais o que é pago lá para o consórcio. Também nós vamos auditar este contrato. O serviço de limpeza terceirizado, também 10 milhões de reais vai custar este ano. Nós vamos auditar este contrato. Nós vamos construir um centro administrativo para a Araucária, e eu sei como fazer e vou fazer numa parceria público-privada. Como o governador de Minas Gerais fez a cidade administrativa de Minas Gerais. Nós vamos fazer um centro administrativo aqui em Araucária, uma parceria público-privada. Nós vamos poder pagar com aquilo que é gasto com as locações. Então tem que ir fundo. Essas
caixas pretas que existem. O Hospital Municipal, no ano passado, 35 milhões de reais. Neste ano está previsto 38 milhões de reais. O Ministério Público já orientou que essas OCIPs não é a melhor forma de se administrar um hospital. Então nós temos que cortar fundo. Nós temos que acabar com essas mazelas que levaram o município na situação que está. E também nós precisamos inovar. Não podemos mais ficar só dependentes da Petrobras. Eu vou criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Araucária e o Fundo de Desenvolvimento Econômico com 2% do orçamento para fazer um planejamento estratégico para 4, 8, 12, 16, 20 anos. A composição desse conselho vai ser representantes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Federação da Agricultura, CREA, universidades, Associação Comercial de Araucária, Associação Industrial de Araucária, e o poder público vai ser minoritário. E por que vai ser minoritário? Para que mude o gestor, mas o plano de desenvolvimento estratégico permaneça o mesmo. Para fixar o homem no campo, não podemos só pensar no asfalto. O asfalto nós vamos fazer, mas nós vamos desenvolver um programa de empreendedorismo rural, agroindústria. Porque nós temos um mercado consumidor aqui em Curitiba, região metropolitana, de 3 milhões e 800 mil consumidores. Então nós vamos incentivar a agroindústria para que gere riqueza no campo, para que fixe o homem no campo e nós possamos exportar a nossa produção e consumir a nossa produção aqui em Araucária. A merenda escolar vai ser feita 100% com os produtos produzidos pelos nossos agricultores. Obrigada, candidato Clodoaldo. Nesse momento, a gente encerra, então, o terceiro bloco da sabatina.